neste momento, queridos e amados irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado e agradecer, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para estudar, para dar seguimento a este trabalho que nos fortalece, que nos ilumina, que nos orienta e nos deixa mais fortes para a semana. Que possamos sintonizar apenas um pensamento, o pensamento da união, e assim deixar que esta hora de estudo possa ser proveitosa para cada um de nós. Dentro de nossas limitações e das nossas condições de entendimento, que possamos guardar em nossos corações o Teu amor, a Tua luz e a Tua paz, Mestre. Agradecemos a equipe espiritual que nos acompanha e, mais uma vez, agradecidos, iniciamos o nosso estudo de hoje, desejando a todos muita luz e muita paz. Que assim seja. Sim, seja. Uma boa noite a todos. Então, dando sequência aos nossos estudos do livro Fonte Viva, hoje nós chegamos no capítulo 31, que nos traz como título Lavradores, né? Então, eu fui pesquisar um pouquinho ali a questão do lavrador, porque geralmente nós atribuímos a palavra lavrador ao agricultor, né? Então eu pude ver que tem outro significado também, que o lavrador ele pode ser inclusive aquele que é dono da terra, né? Que está sobre a posse daquela terra que é lavrável. E se trouxermos para o lado mais espiritual, essa questão de lavrador, nós podemos atribuir também estes dois lados a nós mesmos, a nossa vida, a nossa existência, né? Ao nosso livre-arbítrio. Porque somos, sim, terras férteis. Podemos, sim, colher bons frutos, mas isso depende da nossa dedicação. Então, ali em seguida, ele fala uma frase que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, trabalha é se dedicar, né? Dentro de trabalhar é se dedicar, dar importância àquilo, cuidar, zelar, ter um carinho especial, porque afinal de contas, espera-se algo daquela plantação, espera-se algo daquele ato de lavrar, de preparar a terra, né? Então, quando se trabalha com dedicação e com carinho, com amor, o reconhecimento depois daqueles frutos, ele é muito mais saboroso. E quem vai usufruir disso, primeiramente, somos nós, ou aquele que chamamos de lavrador. Eu gostaria aí de abrir para aqueles que quiserem iniciar o raciocínio, para que possamos dar seguimento ao nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A gente entende, né, que aquele que trabalha deveria ser o primeiro que aprende, né? O primeiro que se modifica, o primeiro que interioriza, o primeiro que se edifica, né? Porque pelo esforço, pela dedicação, pelo desenvolvimento, pelo talento. Então, aquele que trabalha fielmente, né? Ele é o primeiro a sentir em si próprio, né, no seu íntimo, essa transformação, né, essa mudança
esse benefício todo que o trabalho edifica dentro de nós, né? Sim. Então, quando tu falaste o cuidado com a terra, né? O cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, com os pensamentos, consigo próprio, tudo isso é essencial e primordial, né? A gente vê muitos que usam, né, da técnica do trabalho, dessa edificação, mas não usam para si próprio, né? Usam para transformar e dominar o outro, né? Isso a gente falando em questão de falsos profetas, né? Sim. Pode enxergar desse lado assim também, que eles com a fala, com o pensamento edificante, ele transforma o outro, mas a si próprio não, né? Porque o seu sentimento é mesquinho, o seu sentimento é egoísta, né? A sua vontade não é uma vontade fiel à doutrina de Jesus. Então, esse cuidado é muito importante, né? Ter esse cuidado consigo próprio, ter esse cuidado em transformar-se, em mudar-se primeiramente, né? O primeiro eu, por isso que dizem primeiro eu, porque se eu não mudar, eu não consigo transbordar essa edificação, essa mudança, essa conquista para o outro, né? Então, é muito importante a gente se olhar, se cuidar e estar sempre tentando se transformar. Sim. Através do trabalho. Sem trabalho, sem dificuldade, sem esforço, nem a dificuldade, né? Não vamos colocar dificuldade, vamos colocar esforço, né? Sem vontade própria, sem esforço próprio, a gente não consegue edificar essa estrutura, né? Dentro de nós, essa obra gigantesca que é caminhar para Jesus, né? Sim. E o interessante é que nesse próprio processo, né, de transformação, de cuidado, de aprendizado, né, aquele que trabalha, que lavra, né, ele vai se adaptando às adversidades, né? Porque se falarmos em reforma íntima, sabemos que muitas coisas acontecem quando a gente decide seguir, né, os ensinamentos de Jesus, procura, tá certo que a gente não consegue ainda seguir à risca 100%, mas tu vai descobrindo ali e meio que driblando as dificuldades que vão aparecendo, as adversidades. E aí tu vai conhecendo o teu terreno, né? Então isso é importante. Quem mais gostaria de comentar? Fernando, Oi. essa palavra lavradores, ela me arremessou assim há muitos anos atrás. Eu ainda tinha acho que uns 6 anos por aí. E o meu pai, ele era lavrador, ele lavrava na época que se usava os bois para puxar o arado, aquela coisa tão pesada, aquela ferramenta, né? Sim. E a gente via, eu naquela época de criança ainda, né? Criança mesmo, acompanhava nas lavouras, né? Nós não éramos os donos da terra, mas o pai trabalhava de sol a sol, né? Cultivava aquelas lavouras assim, que quando depois que o solo germinava e crescia, de feijão, soja, tudo que tu puder imaginar, milho, aquelas lavouras lindas, verdejantes, né? Sim. E isso remete a nós, o quanto nós somos solos fortes e férteis. Mas isso se a gente buscar a reforma íntima, como tu mesmo estava falando recém. Então, dependendo daquilo que a gente plantar dentro do nosso próprio solo, vamos dizer que o nosso eu, né? Os nossos... aquilo que a gente realmente busca para nós. Sim. Né? Claro que quando a gente começa a estudar, começa a compreender muito mais, começa a saber diferenciar muitas coisas que às vezes a gente se sentia injustiçado, começa a compreender as leis universais, as leis divinas, as leis do mestre, a gente começa a saber muitas coisas, a entender, na verdade, muitas coisas, né? Sim. E poder
ser campos verdejantes de muitas coisas boas, de muitas sementes, de muitos frutos. Mas a gente sabe que ao longo desse trajeto todo, às vezes entra alguma semente ali que não é aquela semente que a gente gostaria, né? E eu acredito muito que a gente pode, né, mesmo assim, tentar podá-las, né, que é o que a gente está tentando fazer. São podar tudo aquilo que a gente tem ainda enraizado dentro de cada um de nós e tentar buscar somente a plantação que seja aquela plantação verdadeira no amor de Cristo, né? Sim. Mas eu acho que, eu acredito muito que isso é possível, né? Por mais que a gente dê alguns tropeços, mas eu acredito que é possível para todos. Eu não sei se consegui me fazer entender. Conseguiu sim, inclusive na parte onde tu colocou que teu pai era lavrador, ali nós temos um ponto muito importante que é a questão da dedicação ao trabalho, que é o que estávamos falando. Então ele era o primeiro a ver o resultado, muitas vezes, provavelmente ele sabia mais do que aquele dono da terra, porque ele sabia, né, do que havia sido plantado, de como que estava o tempo, né? Então isso é muito importante, porque a impressão, a primeira, é do lavrador. No caso, como tu disse ali, o teu pai era o primeiro beneficiado, porque ele via o trabalho surtindo efeito. E isso tudo devido à dedicação, o zelo, o comprometimento dele, né? Com certeza, Fernando. Eu percebia nos olhos dele, quando ele enxergava aquela lavoura verdejante, assim, aquilo era uma coisa que dava a ele, assim, um brilho no olhar de Sim. amor pela natureza e pelo esforço físico. Porque nessa época, há muitos anos atrás, não existia o que hoje a agricultura tem. Era realmente na base do arado ou usando boi. E a enxada era enxada mesmo, não tinha esses tratores, tudo que tem hoje, né? Sim. E eu ainda consigo ter muitas lembranças assim dessa época. Porque a gente acompanhava, né, nossos pais. E realmente a gente via que os donos das terras estavam também radiosos quando viam que a colheita seria próspera, né? Mas eles nunca pegaram uma enxada, né, assim, para fazer. Quem fazia eram as pessoas, era aqueles tratados, né, como Sim. Perfeito. Quer falar, Sandro? Gostaria. Então fica à Boa vontade. noite a todos. É um privilégio estar nessa lavoura com vocês. Realmente essa lavoura que nos referimos aqui nesse momento é o trabalho árduo. E aonde é essa lavoura? Essa lavoura é o íntimo de cada um. Essa não é uma lavoura exterior, é uma lavoura interior, onde nós produzimos algo de bom dentro de nós. Se nós não trabalharmos para produzir, não haverá produção. Se nós formos lavradores que ficam apenas olhando sem se movimentar, somos apenas lavradores que esperam que do chão brote para que possamos colher, não colheremos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, porque é dentro de nós que irá nascer a mudança. Sempre que essa mudança é provocada em nós, nós somos os primeiros a nos frutificar, os primeiros a aproveitar esta mudança. E depois os que estão ao nosso redor, mais próximo de nós, e assim conforme vai se distanciando aqueles que nos cercam, também irão ser beneficiados, porque a lavoura de todas as classes, quer dizer, não existe uma lavoura padrão para uma coisa só, para um sentimento só, não, ela tem um nível gigantesco, porque nós somos nivelados pelo nosso conhecimento, pelo nosso estado moral. Então esta lavoura, ela é universal, de todos os cantos e recantos. Depois eu volto para continuar. Tranquilo. Quem gostaria de ler para nós ali?
Posso ler? Então vai lá. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. É aquilo que a gente vinha falando, né? O pessoal do grupo estava falando que essa terra fértil somos nós. A gente tem que trazer sempre para nós, né? Esse livro nos reporta sempre a nós. E aí, lendo anteriormente esse capítulo, eu consegui entender que é bem assim mesmo. Quanto mais nós damos, mais nós temos. Que seria essa coisa daquele que procura se melhorar, que busca melhorar os seus conceitos, a sua vida, para que quanto mais a gente faça para o outro, mais a gente colha e que tudo aquilo que a gente dá, a gente colhe na mesma proporção. Acho que foi mais ou menos o que eu entendi. E quando fala ali que tem pessoas, né, que nunca tocam o solo com as próprias mãos, a gente sabe que tem muitas pessoas que não olham para os lados, né, sabem criticar, sabem o que é melhor, mas não buscam, né? E a gente já cansou de fazer isso, né? Nós estamos engatinhando aí, eu sempre me coloco nesse patamar de ser alguém que está engatinhando na mudança íntima, na busca do melhor para mim e para o meu próximo. Quantas vezes a gente já fez isso, de olhar e saber que está errado, mas não buscar o certo, criticar, mas não saber dar um passo para melhorar para si e para o próximo. Então nós somos sim esses lavradores. Entendi quando o Sandro falou que a lavoura é o interior de cada um de nós, e é isso mesmo. É esse interior, é essa terra que somos nós, que nós temos que melhorar. É essa plantação interior que a gente tem que buscar para que a gente possa colher esses frutos. Acho que era isso. Perfeito, isso aí, cara. Quem mais gostaria de... Eu gostaria de falar. Então diga. Eu ia falar o que o Sandro falou, mas vou tentar com minhas palavras. Eu acredito assim que os lavradores sejam nós, nosso íntimo mesmo, como o Sandro falou. E a terra, né? O que é possível na terra, né? Nós temos que arar a terra, nós temos que adubar, nós temos que fazer a plantação. E se nós formos transformar para o lado moral, nós vamos arar a terra com os nossos pensamentos. Nós vamos adubar a terra com os nossos aprendizados, né? E depois os frutos nós vamos colher depois que nós, depois de muito estudo, depois de muito a conduta, né? Tudo isso nós vamos aprendendo, nós vamos, como é que se diz a palavra? Nós vamos regando pouco a pouco. Então nós vamos ter a conduta, nós vamos aprendendo pouco a pouco com os ensinamentos do mestre, nós vamos tendo o nosso comprometimento e a partir daí nós teremos condições, poderemos ajudar os nossos irmãos a seguir a jornada, né? Através dos nossos ensinamentos podemos ensinar o nosso irmão, porque daí no momento nós seremos os primeiros a escolher esses frutos. Nós temos que ser o primeiro, nós temos que primeiro nos conhecer primeiro, para depois podermos ensinar o nosso próximo, né? Para não cairmos no primeiro parágrafo, porque ali nós encontraremos irmãos que irão julgar, nós iremos encontrar irmãos que não estão preparados para escutarem, então nós não podemos desistir. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Isso aí, perfeitamente. Quem mais? Vamos lá, pessoal, eu vim para ouvir vocês. Fernando. Oi. Vou tentar aqui, eu estava aqui escutando todos e estava raciocinando tentando simplificar no meu pensamento. Sim.
esse parágrafo assim: há lavradores de toda classe, né? O que eu estava pensando? Nós, a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, vocês estavam conversando, acho que foi na sexta-feira, eu cheguei ali, o seu Cláudio contando como é que ele chegou ali, como é que ele encontrou a sociedade, os trabalhos da casa. Sim. Né? Questão de renovação. Seu Cláudio, ele é um lavrador que comprou, não que comprou, mas que ele assumiu um terreno. Esse terreno, quem é o terreno? Somos nós. Nós, eu, tu, Sandro, Letícia, Lenira, e esses que se encontram vindo, os mais novos, no caso. Nesse parágrafo eu analisei dessa maneira. Ele deu as ferramentas para nós. E nós, né, estamos usando de alguma maneira. Ele nos orienta de alguma maneira, junto com a irmã, lógico, né, a parte espiritual da casa, que ele sempre nos chama atenção para isso, que nós trabalhamos 50-50, 50% espiritualidade, 50% material. Então, dessa maneira eu estava raciocinando nesse parágrafo, né, essa questão de nós, porque cada um, se a gente parar para analisar, cada um que chegou ali, lógico, me coloco nisso sempre, nem ele falou que ele acreditava que eu já estava bem avançado dentro da doutrina dos estudos, e eu caí de paraquedas, como se diz, né? Lógico que não, nada por acaso, mas dessa maneira que eu fiquei analisando, né? Como em campo, onde esse lavrador dessa maneira, que é o Cláudio, que assumiu essa responsabilidade da renovação, e junto, lógico, de nós que aceitamos esse tipo de lavrador, esse tipo de classe, porque o lavrador por si só, sem as ferramentas adequadas, ele não vai conseguir fazer nada. Então eu vejo dessa maneira. E ele, como responsável, ele tem que sempre estar dando aquela burilada nas ferramentas. É interessante a gente pegar e analisar dessa maneira, porque até por questão de consciência da responsabilidade que a gente adquiriu, para não deixar cair assim o terreno novamente em que as ervas daninhas tomem conta, porque é bem fácil. Uma vez que o lavrador ele ara o campo, vira a terra, planta, acredita-se que já se termina o trabalho ali, só esperar o tempo agir. Mas não, ainda existe ainda todo aquele processo ainda de cuidados ainda com a terra, com o tempo, com o adubo, que é o que é o adubo, os estudos, né? As orientações através da irmã, tudo isso. Então eu estava pensando dessa maneira, não sei se consegui me fazer entender. Sim. Vamos ver se alguém aí discorda do Cristiano. Seu Cláudio, quer se defender, seu Cláudio? Que a responsabilidade ficou grande, hein? Pois é, né? Eu vejo assim, o solo é o ambiente. Fazer desse ambiente que ele seja sanado das suas maledicências, vamos dizer, é um trabalho íntimo de cada um, do ambiente que vive, no seu lar, no seu trabalho, na casa espírita. Porque na casa espírita nós começamos a fazer um processo de vou querer fazer isso, vou deixar de fazer aquilo e vou buscar assim essa. Só que
que no ambiente da terra, como você estava falando, e falaram em terra fértil, a terra não é fértil, a terra fica fértil quando ela é trabalhada. Ela se torna fértil quando tem todos as questões relativas àquilo que planta e àquilo que colhe, e a terra então se adequa também a esse tipo de coisa. E eu vejo diante disso o desenvolvimento, como disse o Cristiano, de responsabilidades de cada um. Então, quando a gente passa a desenvolver um trabalho sob a orientação da nossa irmã, eu tenho que contar com os lavradores. Quem é que vai, quem é que quer, como é que fica. Então, olha, agora esse trabalho, ele é assíduo. A nossa convicção religiosa tem que estar acima de qualquer coisa pelo raciocínio. E precisamos ser simples e buscar cultivar também a humildade, porque às vezes somos chamados a atenção, não é para se fazer em cima daquele que porventura precisou ser chamado a atenção, que a gente vai estar tripudiando. Não, é uma questão de aprendizagem. Sim. E muitas vezes quem lavrou a terra com arado sabe que se um dos animais puxar para um lado e o outro para o outro, ele se arrebenta todo. Tem que botar no trilho, né? Sim. E por isso é necessário que, às vezes, quando a gente sente que é necessário falar, agora nós temos a nossa irmã Deise também, que faz esse trabalho muito bem, de orientar. Isso não deve causar sentimento nenhum de constrangimento, porque é necessário dentro da sociedade que vivemos espírita, para que todos se prevaleçam pelo mesmo sentido, em busca de um bem comum para o trabalho espiritual e o trabalho físico. É isso aí. Perfeito. Quem poderia ler para nós agora o próximo parágrafo ali? Por gentileza. Eu posso ler, só não sei onde é que parar. Ali é encontramos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços, imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. É aquela coisa que a gente fala, dentro do ambiente, né? A gente pode fazer com que ele seja bastante gostoso da gente participar. A gente gosta tanto e quando se encontra na sociedade, aquele abraço, aquele aconchego de um cada um com o outro, pelo pouco tempo, mas uma semana a gente já sente falta de estar presente na atmosfera que a casa produz, do bem-estar que causa. Então, diante dessa situação, que nós vemos que se a gente deixa lá, tem gente lá e estão fazendo. Aí quando tenho tempo, então eu vou ir lá. E não é assim, né? Porque aí então o sol e a chuva terminam criando erosão no solo ou no ambiente. Perfeito. Boa noite, Fernando. Oi. Posso ter a próxima lei? Pode. Perfeito. Aqui somos defrontados? Isso aí. Isso? Tá. Somos defrontados por muito que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Acredito que tu queres que eu continue, Fernando, ou só esse... Pode comentar. Só, perfeito. Acredito que esse parágrafo que eu li, né, Fernando, é questão de desvio de olhar. Acredito que quando tu para de querer se olhar a si mesmo e começa a perceber outras coisas de outras pessoas, talvez por estar fugindo da sua realidade, tu acaba meio que se perdendo.
Acho que esse parágrafo diz mais isso, de se importar mais com a preocupação do outro, mais com a vida do outro, de estar corrigindo o próximo, sem ao menos se preocupar consigo mesmo ou estar fugindo. Muitas das vezes que eu percebo, quando eu estou muito cuidando do próximo, muitas vezes é carinho, é afeto, sim, mas é falta de parar e corrigir algumas coisas em mim que ainda precisam ser melhoradas. Acho que é nessa parte aí que eu li e fala sobre isso. Quer que comente mais um pouco do contexto todo? Isso aí, se tu quiser ler aquele próximo para nós ali também, daí depois a gente segue com a... Vou ler sim. Temos diversos, deixa eu só dar uma aumentada na luz aqui. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vou ter que ler de novo. Temos diversos que falam despropositadamente com referência à inutilidade de mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Ah, Fernanda, não consegui entender esse parágrafo. Não tem problema, a gente chama os universitários agora. Algum irmão esclarecido? Desculpa. Não te preocupa que É seu. alguém vai nos ajudar. Perdão. E aí, pessoal, quem poderia fazer esse ato de caridade para nós? Oi. Eu acredito que os vermes destruidores que aniquilam é tudo Seria a fala, será? o egoísmo, tudo isso que a gente está lutando, né? Lutando contra isso. A falta de caridade. Seria as pessoas que quando tu se encaminha pro bem, vamos dizer assim, que está te favorecendo, se venham e começam a te falar, dizer que não vai dar certo, que isso daí que tu está fazendo é errado, que tu mudou, que tu está agindo de maneira diferente, por que tu deixou de ir no lugar que a gente ia, por que tu está indo lá, que começam a desdenhar. Ou tipo assim, Cristiano, vou dar um exemplo particular meu. Eu ia muito no centro espírita todos os dias da semana e eu fui deixando de lado algumas coisas, por exemplo, ir no cinema com um amigo, ir numa janta com um casal de amigo, e com o tempo eles foram se afastando e dizendo que eu só vivia dentro para o espiritismo. Tipo isso, mais ou menos, Cristiano? Por aí. Ah, então. E aí, Continua entendendo. Ai, perdão. Aí tu deixa de fazer o que nós estávamos comentando. Não, nós estávamos de adubar, nos adubar. E aí acaba deixando de lado onde os vermes acabam tomando conta. Eu posso discordar um pouquinho? Pode, Leo, eu já ia te chamar. E eu entendi, né, nesse parágrafo que a questão quando nós, né, sempre vamos referir a nós, quando nós temos a nossa atenção voltada e o nosso interesse voltado para coisas inúteis, né, para coisas que não nos fazem crescer, que não nos agregam a nada, que não nos ensinam nada, que não nos modificam em nada, nós estamos aniquilando essas sementes, né? Eu tenho que tirar um né na minha frase. Eu e a Denira. É isso aí, né? A gente aniquila essa semente, esse brotar, né? Os nossos sentimentos mais bonitos, de transformar os vícios em virtudes, né? Essas virtudes recentes que a gente tenta trazer à tona e transformar o nosso eu, a gente acaba aniquilando, porque nós, é como diz aqui, temos diversos que falam despropositadamente com referências a inutilidades mil. Quando a gente fala muita bobagem, quando a gente fala muita coisa que não entende, quando a gente não tem um diálogo edificante, quando a gente não tem um pensamento edificante, quando nós nos encontramos em depressão,
no nosso íntimo, né? A gente acaba denegrindo, a gente acaba sufocando, a gente acaba matando mesmo, né? Essa vontade, esse sentimento de querer mudar. E muitas vezes a gente não se dá conta que nós estamos tão envolvidos no dia a dia, a gente está tão envolvido numa conversa, a gente está tão envolvido numa fofoca, a gente está tão envolvido no nosso ambiente natural, que nós não nos damos contas que a gente faz isso, a gente não nos dá conta de que ouvir algo negativo, se tu transformar ele automaticamente em algo positivo, tu já está fazendo a tua semente brotar, o teu fruto frutificar um dia, né? Então buscar essa transformação, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, essa mudança, porque é algo milenar, né? São muitas encarnações em que nós viemos do lodo, né? De novo, que nós viemos da escuridão e nós estamos tentando, como borboletas ou mariposas, buscar a luz. Então, essa busca pela luz, esses frutos, né? Essas sementes são frágeis ainda. Nós ainda não estamos tão seguros, nossos passos ainda estão frágeis, né? Ainda estão vacilantes. Então, se a gente é tênue, né? É uma linha fina entre o positivo e o negativo. Os nossos hormônios nos jogam muitas vezes lá embaixo, o nosso humor, né? Às vezes a gente acorda feliz e alguma coisa acontece no dia e o nosso humor vai lá embaixo. Então a gente é muito oscilante, nós somos seres muito vacilantes, de passos vacilantes ainda. Então a gente precisa trabalhar e trabalhar arduamente o positivismo em nós. Trabalhar arduamente essa transformação, essa mudança de estado mental, estado sentimental, estado emocional em que nós nos encontramos mergulhados há milênios, né? É uma transformação gradativa, lenta, mas ela precisa ser contínua e principalmente ela precisa ser consciente. Nós precisamos ter a consciência do que estamos fazendo, do que estamos procurando e para onde estamos indo e o que estamos buscando. Precisamos estar ciente do objetivo para poder caminhar até ele. Ninguém caminha a um objetivo ao léu sem saber para onde vai. A gente acaba batendo na luz, como mariposas cegas, né? Então a gente, quando a lagarta rompe o casulo e abre as asas e vira uma borboleta, ela está buscando o melhor da vida. Ela está buscando a luz do sol, ela está buscando vida, saúde, paz, harmonia, né? Ela não está cega, simplesmente batendo as asas e saindo enlouquecida. Ela passou por uma transformação, ela passou por momentos difíceis, ela estava eu estou falando demais, mas se alguém quiser me interromper, pode me interromper. Quando ela sai desse casulo e rompe e vai para a vida, ela busca o ar limpo, né? O dia de sol. Então é isso que nós precisamos saber, o que nós queremos, para onde estamos batendo as nossas asas, qual é a nossa intenção, nossa motivação. Então é isso, sabe? A gente acaba se aniquilando, a gente se auto-sabotando quando a gente envereda por aniquilar esses sentimentos e essa busca pelo melhor. Quer falar, Carlinha? Pode falar. Quero. Deixa eu só tentar ver se foi dando continuidade naquilo que tu falou, que eu entendi desse parágrafo. Que quando nós damos muita importância, né, às inutilidades, quando nós nos voltamos às inutilidades, o lado obscuro toma conta, né? E aí nós nos perdemos. Foi exatamente isso que eu entendi. Perfeitamente. E é nós, né? Não é o lado escuro do outro que te obscurece. O lado escuro do outro te serve como exemplo para te não ser. Simples assim. Ninguém tem o poder de te apagar. Ninguém tem o poder de acabar com o teu dia, de, né, fazer tu ficar mal-humorada. Não, ninguém. Né? Nós aceitamos ou não aceitamos. Nós sabemos o que queremos ou ainda não sabemos. Né?
Então é assumir a Quem nossa sabe parte que tu e a nossa responsabilidade. Ninguém vai lavrar a nossa lavoura, ninguém vai lavrar o nosso sentimento, ninguém vai lavrar o nosso campo, né? Ninguém vai Amadinha, lavrar. lê mais um pouco. Pode ler, não é? Não, tu. Eu. A Aline também levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Vou ler um pouquinho então. Concordo com tudo que foi dito até agora. Tô aqui balançando a cabeça, parece que tá todo mundo me vendo e concordando. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhe foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Eu acho que é uma vigilância constante, como a Ali estava falando, que nós temos essa mania sempre de culpar os outros pelas nossas derrotas, pelas nossas imperfeições. A gente culpa o céu que está nublado, porque está chovendo, assim, a gente sempre coloca um obstáculo entre nós e entre o que tem que ser feito, porque é mais fácil a gente se recolher para dentro de nós e não tentar uma mudança, não nos vigiar, para que a gente possa tentar mudar, tentar arar, né, o nosso arado, o nosso íntimo, o nosso solo, que é dali que vai surgir boas sementes. É dali que a gente vai conseguir, com essa mudança e com o exemplo das nossas atitudes, mostrar para as outras pessoas o que é certo. Porque tem tanta hipocrisia no mundo, as pessoas falam, mas é uma fala tão vazia, sabe? A gente não vê a atitude, que às vezes a atitude vale mais que 1000 palavras. É tão interessante às vezes porque a gente tem essa dificuldade de sair da nossa zona de conforto para ir lá semear. É como foi dito, alguém do grupo disse, não me lembro quem agora, que é mais fácil a gente deixar que os outros façam do que a gente ir lá e colocar a mão, para não ter que sair do nosso habitat, para não ter que sair da nossa zona de conforto. E depois a gente se chateia quando as coisas não dão certo, mas é mais fácil culpar o outro do que nos culpar, do que realmente a gente se olhar e perguntar, e o que eu estou fazendo para mudar isso? O que eu estou fazendo para sair dessa situação que eu me encontro, para ultrapassar esse obstáculo da minha vida, para sair desse marasmo, para virar a página, para seguir em frente. E isso vale para tudo, para o nosso relacionamento interpessoal, para o nosso relacionamento íntimo, para o nosso relacionamento no trabalho com as outras pessoas. E a gente se deixa contaminar pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem, e a gente se acomoda naquela situação e não quer pegar a enxada, né, e modificar tudo aquilo ali, carpir, tirar as ervas daninhas e modificar todo o nosso solo interior. Então é complicado, mas não é impossível. Eu acho que é mais ou menos isso. Com certeza. Quem mais gostaria de ler para nós, por favor? Eu posso ler? Claro, fica à vontade. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. Não sei porquê, mas me veio os trabalhos da casa, às vezes, assim, tem situações que eu digo, hoje tá chovendo, eu não vou. Hoje é o último capítulo da novela, não dá, não posso perder. Hoje tem um jogo de futebol, hoje é final do campeonato, não posso perder também. Hoje tem festa de 15 anos, não vou poder ir, trabalho no trabalho na sexta-feira ou na quarta. Sei lá, não sei porquê me veio isso, sabe? Sim. Eu acho que é por aí. Aí complica, né, Fernando? Aí é uma coisa que é a terra de cada um, né? Como o seu Cláudio sempre fala lá, né? A responsabilidade. A coisa começa a pegar preço agora aqui nesse parágrafo aí. Exatamente. Não sei, eu chegou a me dar uma agulhada na cabeça, né? Não sei porquê, né? Me deu. Muito bem. Quem mais gostaria de comentar ou ler para nós ali? Posso ler, Fê? Então vai. Lê aqueles dois ali.
A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha cedo recolhe a graça do celeiro farto. Eu acredito que aqui é que aquela pessoa que trabalha em prol da sua própria regeneração, vamos dizer assim, do seu aperfeiçoamento moral, ela vai colher, né? Vai colher um celeiro farto, com certeza. Foi isso que eu compreendi. Sim, e na primeira parte ali é mais ou menos aquele de quanto mais eu rezo, mais a sobração me aparece, né? Porque quanto mais eu tento mudar, mais vai aparecer oportunidades para eu mudar. Porque nós ainda temos muita coisa para melhorar. Então, quando nós adquirimos uma certa condição e passamos por alguma dificuldade, nós já estamos aptos a passar por uma dificuldade maior. Então, eu entendo, posso estar equivocado, que naquela primeira parte ali fala mais ou menos disso. Quer discordar, Sandro? Sempre. Então vamos. Quero discordar. Acho que é importante a gente discordar dos outros. Isso aí é muito bom. Eu também acho. Nós podemos encontrar e entender na natureza, no entanto, né, retribui. Quando nós vamos, quando você se propõe, né, a começar uma lavoura, a começar um plantio, você precisa, no primeiro momento, limpar a terra, né, preparar o arado, preparar o chão, e a natureza vai ser hostil contigo. Quer dizer, quando eu pretendo começar uma mudança íntima dentro de mim, eu vou começar a ser rechaçado. Como disse a nossa amiga ali, os amigos começaram a dizer que ela só ia para a sociedade, que nós vamos encontrar diversidade com a nossa mudança. Porque a nossa mudança, além de ser algo que vai incomodar a nós no começo, também irá incomodar aqueles outros. Porque se eu gero em mim a minha mudança e os outros começam a notar que eu estou mudando, eu acabo interferindo naquele outro, porque ele se sente também na obrigação de mudar. Porque ele pensa no inconsciente dele, mas se o fulano está mudando, se o fulano consegue, não é? Eu também vou ter que tentar, eu também vou ter que gerar essa mudança. Então, gera esse atrito da natureza, porque a natureza humana é muito acomodada. Eu prefiro, então, te atacar para provar para mim que tu não está mudando. Mas, quando eu realmente noto que, apesar de eu te atacar, de eu te trazer a discussão, a negação, o desapontamento, e eu vejo que tu continua trabalhando na tua lavoura para desenvolver, como diz ali, tu serás o primeiro a colher os frutos e terá o celeiro cheio e farto, eu vejo que eu também necessito começar a trabalhar, que é algo que muitas vezes nós não gostamos. E assim ocorre na lavoura do Espiritismo. Quer dizer, quando eu dedico a estudar, a compreender o que é ser espírito, o que é doutrina espírita, o que é o espiritismo, o que é o plano espiritual, todo esse trabalho que eu tenho para chegar a esse ponto, quando eu conseguir compreender, não acontece do dia para a noite, não é? Se a gente não faz um plantio, tu não pega ali a terra, mexe com ela, joga a semente, no outro dia quando tu acorda tá tudo lá lindo e maravilhoso, não. Tu joga a semente na terra, tu planta e tu tem que cuidar, porque a erva daninha vai aparecer junto. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Quer dizer, se eu não cuidar da minha lavoura, a erva daninha vai tomar conta. Então todo dia eu tenho que estar lá. Opa, surgiu uma erva daninha aqui. Opa, hoje eu tenho essa oportunidade de não errar. Opa, estou errando de novo. Então é um cuidar, é um trabalho diário e constante para podermos colher os frutos. Falta 10 minutos, eu vou deixar mais alguém falar. Eu nem ouvi a Denira hoje. Eu não ouvi a Denira, não ouvi a Daisy. Pedro. Tá todo mundo, é que não dá tempo quando a Leia.
Elas devem estar lavrando a terra. Presente. Fala, Pedro, eu falei, pode falar. Eu não sei se já terminamos de ler. Não, tem que ler ali o último. Tá, vou ler isso então pra gente terminar e aí fica um minutinho ali pra gente conversar. Perfeito. É Paulo? Isso. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou como indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Então, bem simples assim, né, que dá para se tirar é que quando a gente cuida daquilo que das nossas obrigações, que a gente cuida do nosso plantio, do nosso arado, somos nós que vamos colher, né? Somos nós que vamos ser os primeiros beneficiados. Então, volta lá atrás para a gente não perder tempo com as insignificâncias, não perder tempo com as picuinhas, não perder tempo com os deslumbres, né? Porque estar encarnado, a gente está sujeito a muitos deslumbres, a muitos as tentações, né? Ser bem claro. Agora veio o né. Então, quando a gente foca, né, vamos dizer bem que moderno, quando a gente está focado em fazer aquilo a qual a gente se dedicou, a qual a gente se prontificou, sim, os primeiros a colher seremos nós, mas não por isso, né? Estaremos focados, estaremos dedicados, estaremos cuidando, arando a nossa terra, porque nos tornamos a cada dia uma gota melhores. Então, por isso sim seríamos, né, os merecedores de receber o primeiro, o direito ao primeiro fruto. Acho que rapidamente é isso que eu consigo elaborar com o tempo curto. Perfeito. Quem mais gostaria? Hoje eu tô falando. Está inspirada? Ninguém notou. Não, e essa luta, essa batalha, esse externo que vem nos atrapalhar, né, como o Sandro disse, a Cássia falou, os amigos se afastam, coisas assim. Eu nunca vejo assim como o outro. Nessa lição eu vejo que Emmanuel está falando de nós mesmos. Ele está falando que quando nós nos prontificamos, uma batalha interna é instalada dentro de nós, né? O nosso eu antigo, o nosso homem velho, começa a bradar enlouquecidamente dentro de nós para continuar na sua zona de conforto. Ele não quer mudar, ele não quer sair, ele quer continuar daquela forma, naquele mesmo momento. Mas o homem novo que vem surgindo em nós, à luz do espiritismo, da doutrina espírita de Jesus, esse homem novo, ele está sedento de mudança. Ele não aguenta mais sofrer, ele não aguenta mais aquele ciclo vicioso em que o homem velho se instalou. Então, quando nós decidimos mudar, uma luta interna é travada e nós precisamos ser fortes o suficientes, né, batalhadores o suficiente, lavradores, trabalhadores, em busca dessa mudança, em busca dessa nova luz e dessa nova era, dessa transformação. Não é fácil, não é algo que se faça do dia para a noite, como disse a Deise, e é algo que está te exigindo dia e noite. É algo que te exige na hora que tu deita, porque tu ora para lugares bons, né, na espiritualidade, e no momento que tu acorda, né, que o dia está chovendo, que está frio, que está nevando, que está muito calor, que tem sol, que tem brisa, que tem vento frio, vento quente. Então a gente já começa no momento que abre o olho, acho que já começa no momento que tu nasce, né? Que tu te compromete com aquela existência, com aquele período existencial que tu vai caminhar sobre a Terra. Então essa transformação, essa mudança, ela exige de nós uma conduta, um esforço e principalmente
esse cuidado, esse amor por si próprio, né? Então buscar dentro de si mesmo o significado da sua própria existência, da sua própria vida. O que tu busca, né? Eu sempre bato na mesma tecla, né? O que tu busca? Aonde tu quer chegar? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que tu quer estar fazendo? Qual é o teu objetivo? Então, ir em busca disso, essa transformação. Eu vejo, nesse capítulo, eu enxergo o Emmanuel me dizendo, entendeu? Luta contigo mesmo, te transforma, muda tudo, esses milênios de conduta errônea por uma conduta nova, por uma visão nova. E aí começa a minha luta e a minha batalha íntima, interna, de mim mesma. Então era isso. Muito obrigada, boa noite. Perfeito. Quem mais? Temos 4 minutos aí. E aí alguém pode fazer a prece também. Oi. Esse compromisso de cada um de nos melhorarmos, um compromisso de cada dia com a nossa reforma íntima, né? Onde iremos melhorarmos com o aprendizado, com os estudos, com o comprometimento com o nosso trabalho diário. Sim. Eu só dizendo que realmente aquela terra estava ali infrutífera, não tinha nada plantado, estava criando mato. Eu realmente vi que tinha um potencial maravilhoso, porque dentro de todos nós há um potencial maravilhoso. Nós só temos que nos dedicar, acreditar e trabalhar para então realmente assim botarmos esse arado, essa terra a produzir. Porque uma terra que não produz nada, ela não serve para nada. Mas a terra que produz, ela gera o alimento do conhecimento, o alimento do exemplo, o alimento da modificação, o alimento da paz, da tranquilidade, que hoje nós vivemos num mundo de muita carência nessa situação. Estão todos carentes de conseguir, de compreender e de realmente receber. Mas eu vou deixar a Dona Eva fazer a prece dela, que eu acredito que todos nós estamos sentindo saudade de ouvir esta voz maravilhosa que nos fala do fundo do coração, que faz que todos nós tenhamos um sentimento mais profundo ainda. Dona Eva, querida, assim seja tão profundo. Não querendo ser só uma arrendatária, infértil, improdutiva, mas sim um arado afiado que levanta as pedras e revolve a terra e permite que ali seja plantada toda e qualquer semente para o bem. Que tenhamos nós essa convicção dentro de nós, que somos esse pedacinho criados por Deus para a iluminação plena, para a angelitude. Que tenhamos nós, nos nossos corações, a força e a certeza de que Jesus estará a nos cobrir nesta semana de muita paz e dando a todos belas reflexões sobre essa lição tão maravilhosa e tão simples para cada um de nós. Que assim seja, queridos irmãos, que todos tenham muita paz. Boa noite. Que assim seja.